Estamos iniciando então a nossa série A Bíblia Ensina que Deus Existe. Estou feliz porque você está aqui conosco. Este é o nosso desejo como Educação Adventista, o nosso colégio aqui em Telêmaco Borba. Que a sua vida seja feliz, que você tenha durante esses próximos 12 encontros, a cada sexta-feira, começando hoje, terminaremos em julho, se Deus quiser, conversando sobre 12 assuntos bem importantes de que a Bíblia ensina. E hoje, o primeiro assunto que nós vamos abordar, a Bíblia ensina que Deus existe. Antes de nós começarmos, eu gostaria que você curtisse essa publicação. Curta essa publicação, compartilhe, para que outras pessoas tenham acesso ao que nós estamos transmitindo nessa noite. Eu acabei de colocar aqui para você ver uma enquete. Deve estar saindo para você e eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta: você crê na existência de Deus? Eu gostaria de saber quem está nos assistindo, qual é a sua crença, para que juntos todos nós possamos aí descobrirmos e vermos aquilo que nós acreditamos, ok? Então responda aí, você crê na existência de Deus? Caso você não me conheça, meu nome é Hugo, eu sou pastor aqui do Colégio Adventista de Telêmaco Borba. Estou muito feliz por estar aqui da minha casa para o seu lar estudando a Bíblia. É um prazer enorme porque nós temos aqui a Palavra de Deus e é sobre esta palavra que nós queremos estudar, ok? Podemos iniciar? Nós hoje vamos abordar 10 perguntas que a Bíblia ensina que Deus existe. Ok? Eu gostaria de você, onde você se encontra, que nós oremos agora para que Deus, aquele que inspirou a sua palavra, nos revele, nos mostre o que a Bíblia tem a dizer sobre a existência de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar? Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua paz. Obrigado porque nós temos a Bíblia e nela nós podemos encontrar preciosas verdades para cada um de nós. Hoje nós veremos na tua palavra de que o Senhor existe. E, Senhor, que cada pessoa, cada aluno, cada pai, cada mãe que está nos acompanhando agora nesta live, que ele seja grandemente abençoado pelo Senhor. E nós, juntos, lendo as nossas Bíblias, que nós encontremos aquilo que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia ensina que Deus existe. A primeira pergunta que eu quero apresentar para você nessa noite é: como que eu posso conhecer Deus? Existe a possibilidade de nós sabermos que Deus existe? E a resposta está na Bíblia Sagrada. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler 2 versos, que é o verso 1 e o verso 6. Você pode abrir na sua Bíblia, ou se você desejar, você pode ver aí o texto que vai estar na sua tela, ok? Hebreus capítulo 11, o verso 1 e o verso 6. Olha o que o autor de Hebreus nos diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, isto é, que ele recompensa dos que o buscam. Olha que coisa maravilhosa a Bíblia está dizendo aqui para cada um de nós. Para nós termos a convicção de que Deus existe, nós precisamos ter fé. E você que está me assistindo aqui agora, o que é fé? O autor de Hebreus responde: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia fala que nós podemos ter fé num fato, apesar de ser um fato invisível, que nós não vemos. Deus, ele é invisível. Deus, ele está no céu neste momento. Nós não temos acesso ao céu fisicamente, mas nós podemos crer em Deus porque nós temos fé. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha que interessante, esse texto diz que, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, então quando você se aproxima de Deus,
você precisa crer que ele existe. Então, se você tem a pressuposição que Deus existe e isso é dado a você por causa da fé, ele vai responder, ele vai retribuir a sua fé. Então, a fé é essencial para nós conhecermos a Deus. Nós não vemos, mas quando nós vamos até Ele com o coração aberto, sem preconceitos, nós podemos crer que Ele sim, que Ele existe e nós podemos conhecer a Deus. E aí nós entramos numa segunda pergunta. Tá, se eu tenho fé que Deus existe, como é que Deus então se torna conhecido para cada um de nós? E aqui nós vamos ler 3 textos da Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 19, verso 1, e olha o que esse salmo nos diz. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A primeira forma que Deus se torna conhecido para cada um de nós, os seus filhos, é através da criação. Esse texto fala que os céus e o firmamento, isto é, aquilo que é criado, torna conhecido que Deus existe. Existe um argumento chamado argumento do design. Isto é, se você tem um relógio, existe alguém que planejou, que idealizou o relógio. Então, se existe uma criação, é porque existe um criador. Se existe um objeto, existe um design por trás deste objeto. Então, a primeira forma que Deus se torna conhecido para cada um de nós é através da sua criação. Porque do nada, nada pode existir. Mas Deus, ele é poderoso e ele se torna conhecido através da criação. Uma outra forma que nós podemos conhecer Deus e que ele se revela para cada um de nós é o que está em Hebreus capítulo 1, o verso de número 1. O autor de Hebreus, ele diz o seguinte, olha que interessante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha o que o autor de Hebreus aqui está nos dizendo. Ele está nos dizendo que nós podemos conhecer Deus por causa dos profetas, o que os profetas escreveram. Quem são os profetas? São os escritores que escreveram os livros que nós temos nas nossas Bíblias. Moisés, Paulo, Jeremias, Isaías, Samuel, todos eles são profetas. Os livros bíblicos, eles foram inspirados por Deus, isso nós vamos ver na próxima semana, mas nós podemos conhecer Deus através dos profetas. Agora, você quer saber qual é a melhor forma que nós temos de conhecer a Deus? Qual foi o ápice onde Deus se tornou conhecido para a humanidade? Você quer saber que ápice é esse? João capítulo 14, o verso 8 e o verso 9 responde. Replicou-lhe Filipe, conversando com Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? A melhor forma que nós temos, eu e você, de conhecermos a Deus é através de Jesus. Porque Deus, ele está distante de nós, ele está no céu. Os nossos pecados fazem separação entre nós e eles. O profeta bíblico diz isso. Agora, para que nós pudéssemos conhecer ao Pai, Jesus, ele se tornou carne, ele se tornou um ser humano, para que nós pudéssemos conhecer de fato quem é Deus. Você quer saber quem é Deus? Você quer saber quais são os pensamentos dele acerca de você? É só olhar para Jesus. Agora a próxima pergunta. O que a Bíblia diz sobre quem não crê em Deus? Olha, eu quero te explicar uma coisa que é bem interessante. Nós que somos cristãos, nós somos teístas. O teísta é a pessoa que acredita em Deus, ok? No outro espectro está o ateísta. Quem é o ateísta? O ateísta é a pessoa que não crê em Deus. No meio do caminho, nós temos as pessoas que são chamadas de agnósticas. O que é um agnóstico? É alguém que na concepção dele, ele não vê evidências nem para crer, nem para descrer em Deus. Então ele está no meio do caminho. O que a Bíblia diz então sobre essas pessoas
que não creem em Deus. Salmo 14, verso 1 responde: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, e já não há quem o faça bem. Quem não acredita em Deus, a Bíblia chama de insensato. É isso que a Bíblia fala sobre quem não acredita em Deus. Por que quem não acredita em Deus, de acordo com a Bíblia, é um insensato? Porque nós temos muitas evidências de que Deus existe. Eu já apresentei algumas. A própria Bíblia nos demonstra que Deus existe. Primeiro. Segundo, a criação, quando nós olhamos para a natureza, nós podemos perceber que Deus também existe. Mas acima de tudo, quando eu olho para a pessoa de Jesus, e não tem como negar a existência histórica de Cristo e o que ele fez por nós, a pessoa que não acredita em Deus, ela é insensata. Tá, mas aí pode surgir uma pergunta: quantos deuses existem? E aqui nós temos que pensar num outro aspecto. Nós somos monoteístas, nós que somos cristãos. Então, o cristão é monoteísta, o judeu é monoteísta, o islâmico é monoteísta. Agora, há outras religiões que acreditam em várias divindades, em vários deuses. Essas pessoas são politeístas. O que o apóstolo Paulo nos diz a respeito deste assunto? Quantos deuses existem? Olha qual é a resposta dele. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. De acordo com a Bíblia, existe um único Deus. Este Deus que é Pai de todos nós, que está sobre todos nós e age sobre cada um de nós. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é a seguinte: tá, mas qual é a natureza de Deus? Como que Deus é nele? Deus tem corpo? Deus não tem corpo? Como que é Deus, ele? João capítulo 4, verso 24, nos dá uma ideia sobre qual é a natureza de Deus. E quem fala isso é o próprio Jesus, que é um com Deus. Olha o que Jesus fala a respeito de Deus. Deus, ele é espírito. E aí ele continua: e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que nós podemos encontrar aqui nesse texto é que Deus, ele é um ser espiritual. Isso não quer dizer que Deus não tenha corpo. Por exemplo, Moisés, se você olhar lá no livro de Êxodo, ele quis ter um encontro com Deus. Só que Deus falou: Moisés, você não pode me ver. Tá, mas já que você quer tanto me ver, eu vou deixar você me olhar pelas minhas costas. Então Deus, de alguma forma, o que dá a entender a passagem de Êxodo é que ele tem um corpo, mas é um corpo espiritual, um corpo diferente. A semelhança dos anjos. Os anjos são seres espirituais, mas apesar deles serem seres espirituais, quando eles vieram e eles por vários momentos eles se materializaram no nosso planeta, nós podíamos ver os anjos. Então, como que Deus é? O que a Bíblia fala é que Deus, ele é um ser espiritual. Vamos para a próxima pergunta? Como é que Deus se considera em relação ao homem? 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 2, nós encontramos a resposta do apóstolo. Olha que texto maravilhoso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sabe como que Deus se considera em relação a você que está me assistindo aqui agora? Ele se considera o seu pai. E você que é um cristão, independente da denominação religiosa, e você que é fiel a esse Deus, você é o seu filho, você é a sua filha. Coloca aqui embaixo nos comentários, você que está me assistindo agora, a hashtag Eu Sou Filho de Deus. Ou coloque a hashtag Eu Sou Filha de Deus. Coloca aqui agora que eu quero ler o seu comentário. Hashtag Eu Sou Filho, Eu Sou Filha de Deus. E olha o que o apóstolo continua dizendo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, olha o que ele diz, somos filhos de Deus. Nós não precisamos ter dúvidas que nós temos um Pai celestial e esse Pai é o nosso Deus. Amados, o apóstolo continua, agora somos filhos de Deus
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Muito em breve, quando Cristo voltar, e daqui a alguns encontros, em uma sexta-feira, nós falaremos sobre a volta de Jesus, nós podemos ter a certeza de que hoje, apesar de nós não podermos ver Deus face a face, vai chegar o dia onde cada um de nós poderá ter este encontro com o nosso Pai Celestial. Por quê? Porque você que está me ouvindo, você tem um pai. Eu não sei que tipo de educação, que tipo de família você teve. Ou você que é meu aluno que está me assistindo aqui agora, eu não sei como é a sua família, eu não sei como é o seu lar. Talvez a sua família seja rígida demais, ou talvez a sua família seja negligente demais. Mas a certeza que nós podemos ter, e é isso que o apóstolo Paulo diz para cada um de nós, é que nós temos um pai. E que esse pai nos ama tanto que ele é e diz que nós somos os seus filhos. Agora, surge uma outra pergunta. Nós lemos um texto anterior de que nós temos somente um Deus. Só existe um Deus verdadeiro. Tá, mas a Bíblia fala que Deus ele é trino? De que existe uma diversidade, que existe uma pluralidade dentro da Trindade? Será que isso de fato é bíblico? Ou será que isso foi uma invenção que alguns cristãos eles acrescentaram na Bíblia depois? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz? Pega aí sua Bíblia. Abre em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Vai lá. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Ok? Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz? Olha o que Paulo diz neste texto. Ele está encerrando a sua carta. E quando ele encerra a carta à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Sim, a Bíblia fala de uma pluralidade dentro da divindade. A Bíblia, sim, deixa muito claro que Deus é um. Mas ela também fala que Deus, ele é três. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como assim? Nós somos monoteístas ou nós somos politeístas? Nós, cristãos, somos monoteístas. Mas a Bíblia também tem esse ensino muito claro de que Deus ele é triuno, de que existe uma trindade dentro da divindade. Tá, pastor, mas como é que funciona isso? A Bíblia não explica muito. A Bíblia só fala de que Deus ele é um e ao mesmo tempo ele é três. A Bíblia não explica o que acontece dentro da divindade. A Bíblia só afirma essa verdade. Qual é o papel de Deus na criação? Nós já falamos que uma das maneiras de nós conhecermos a Deus é através da natureza, através da criação. Mas qual foi o papel que ele desempenhou? E sabe por que essa pergunta é muito importante? Porque nós da educação adventista, nós cremos de que somos criados por Deus. Nós não somos frutos da evolução. Ah, pastor Hugo, mas existem evidências e mais evidências de que nós evoluímos. Ok, os cientistas dizem isso, mas isso é uma parte da ciência. Existe uma outra parte da ciência que são os criacionistas ou aqueles que são adeptos da ideia do design inteligente. Então, a ciência também aponta para que o nosso mundo ele é criado. Então, qual é o papel de Deus na criação? Vamos responder? Primeiro texto. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que esse texto diz? Esse texto é muito importante. Esse texto diz que o mundo foi criado por Deus. O que esse texto não diz? Pelo menos duas coisas. Esse texto não diz de que nós e o nosso planeta e tudo aquilo que existe é fruto da evolução. Evolução e Bíblia são incompatíveis. O que esse texto também não diz? Alguns cristãos acreditam que Deus utilizou a evolução e Deus foi controlando a evolução no decorrer dos milhões de anos. Esse texto não diz isso. O que esse texto diz é que Deus ele é criador. Evolução é antibíblica, não está na Bíblia. E o que o autor de Hebreus
no capítulo 1, verso 10 diz a mesmíssima coisa. Não é só o Antigo Testamento que afirma que Deus é o Criador. O Novo também diz isso. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Graças a Deus, porque nós não somos frutos do acaso. Graças a Deus, nós temos um propósito na nossa vida, porque eu e você, nós somos filhos e filhas de Deus. O que é que Deus espera de você? O apóstolo João nos responde. Olha o que a Bíblia nos diz. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece nele, permanece em Deus e Deus nele. O que a Bíblia espera de cada um de nós? Nós esperemos que nós amemos. Deus é amor. É o que esse texto nos diz. Então, se nós temos um Pai que é amor, o que Ele espera de mim e de você? Duas coisas. Que nós primeiramente amemos a Deus. Que nós tenhamos essa reciprocidade. Se Ele me amou tanto, Ele espera que eu o ame de volta. E segundo, que eu ame aos outros. E por fim, a última pergunta. Deus está no céu, tão distante de cada um de nós. Será que Ele se envolve na minha e na sua vida? Será que Deus se preocupa com os meus e os seus problemas? Nós estamos vivendo num contexto onde o nosso mundo, há poucas semanas, ele teve as suas estruturas completamente abaladas. Ninguém imaginava a situação que o nosso país iria estar enfrentando. E você talvez esteja encontrando dificuldades financeiras. Talvez você tenha algum familiar que foi acometido dessa doença. Será que Deus se preocupa com os seus problemas? Sim, querido, você que está me ouvindo. Salmo 40, aos versos de número 1 até o 3, respondem essa pergunta. Olha que salmo bonito. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O salmista ele estava passando por períodos de dificuldades, mas ele respondeu que o Senhor se inclinou, o Senhor se aproximou até ele, o Senhor ouviu. Ele estava no fundo do poço, ele estava atolado na lama, mas Deus escutou. E quando Deus o escutou, ele o tirou da lama e ele colocou o salmista, assim como ele coloca a mim e a você numa rocha, ele firma os nossos pés. E quando isso acontece, nós podemos cantar, porque Deus é maravilhoso e Deus cuida de mim e Deus cuida de você que está nos assistindo. Agora, qual é a minha atitude? Eu gostaria que você que está me assistindo agora, que você diga, e pode repetir comigo se você quiser: reconheço que Deus existe e desejo respeitá-lo, obedecê-lo e amá-lo de verdade. Você que está me ouvindo, esse é o desejo de Deus para a sua vida. A Bíblia ensina que Deus existe, mas a Bíblia não somente ensina que Ele existe, a Bíblia dá evidências da sua existência. Então você tenha plena convicção de que Deus te ama, que Ele é amor e que Ele deseja que você se torne seu filho e sua filha. Para nós encerrarmos e para que você tenha um ótimo final de semana, eu gostaria de orar por você agora. Por isso, feche os seus olhos. Deus e Pai, obrigado pela tua existência. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor se revela para nós. Obrigado porque o Senhor se importa com a nossa vida. E obrigado, Senhor, porque nós podemos ser teus filhos e tuas filhas. A cada uma dessas pessoas que nos assiste agora, Senhor, nessa transmissão, que eles tenham essa plena convicção do teu amor e da tua existência. Oramos em nome de Jesus.
Amém.